É o profeta que está lhe dando para receber ou o dinheiro de você, ou o reconhecimento por parte de você, da sua posição, ou alguma outra coisa que está querendo. Mas ele não está dizendo a verdade, não está dando para você a verdadeira mensagem que Deus quer dar. Então, naquele tempo, a mensagem de Jeremias era que 70 anos seria, então, o período em que a Babilônia estaria dominando sobre Judá. E o que realmente aconteceu. Mas o profeta Ananias dizia que em 2 anos acabaria esse jugo, que era uma mentira. Então, quando Ananias dá essa falsa mensagem, é claro, em quem o povo vai acreditar? Em que o povo queria acreditar? Se o povo queria, então, que em 2 anos terminasse tudo, estivesse tudo bem, é claro que eles acreditaram em Ananias, que trazia a mensagem que lhes agradava. Então, o profeta Jeremias até disse amém, que bom seria se pudesse ser assim, que em 2 anos acabasse tudo, que bom seria. Mas infelizmente essa não é a verdade. Jeremias então chama a atenção de Ananias e também dos líderes a respeito de profecias do passado que falavam de destruição e que se cumpriram. E ele chama a atenção então para haver um julgamento. Tá bom, se aconteceu o que você, Ananias, está falando, que ótimo. Então em 2 anos nós vamos saber que você estava certo. Mas se não acontecer, se acontecer o que eu estou falando, então nós vamos saber que é Deus que falou e que Deus é que está certo. Então a palavra do profeta, ela deve se cumprir. Se Deus disse que vai acontecer, é porque vai acontecer. A não ser que Deus tenha dito que vai acontecer e o povo se arrependa dos seus pecados, se converta realmente a Deus, aí então aquilo não acontecerá. Mas se não houver um arrependimento, uma mudança radical de atitude, aquilo acontecerá. Nós temos aí 2 características que sempre acompanham o falso profeta, que são a audácia e a arrogância. A audácia por quê? Eles têm uma coragem tremenda de falar uma mentira. Uma coragem tremenda de dizer uma coisa que é contrária, muitas vezes, à palavra de Deus. Eles têm uma coragem muito grande diante de uma multidão trazer uma mensagem errônea, inventada, criada por ele. E uma arrogância tremenda de se acharem o máximo, de acharem que aquilo que eles falam é aí impossível de ser julgado pelas pessoas, que ninguém pode nem falar nada a respeito e tem que aceitar imediatamente como palavra de Deus. E é incrível que em nossos dias nós vemos aí como os profetas se tornaram positivistas, como eles só falam coisas que agradam as pessoas, como suas mensagens são só de autoajuda, nunca são de juízo contra o pecado, nunca são de arrependimento, mas somente coisas de autoajuda, coisas que levam as pessoas a acreditarem que elas estão vivendo muito bem, que está tudo bem com elas e que podem continuar do jeito que estão. Vem sempre incentivando o povo a dançarem, baterem palma, se alegrarem, que está tudo bem. Enquanto, na verdade, na realidade, está tudo mal. Enquanto, na verdade, Deus quer que as pessoas se arrependam, que deixem o pecado, abandonem o pecado, combatam o pecado. Deus quer que as pessoas evangelizem, ganhem as almas que estão aí morrendo aos milhões todos os dias, sem ouvir a palavra de Deus. Então Jeremias, diante daquela situação que ele estava passando, o profeta Ananias dizendo que quebraria o jugo da Babilônia, que tudo. O que ele tinha que fazer? Todos concordavam, queriam a mensagem de Ananias. Então ele seguiu o seu caminho. Era o que ele tinha que fazer. Não tinha outra coisa a fazer.
Ainda tinha uma coisa interessante que Ananias usava. Ele dizia, assim diz o Senhor. Uma frase muito usada pelos profetas naquela época. Hoje tem gente dizendo por aí, mas não precisa ninguém dizer assim diz o Senhor. Então, não precisa. O profeta, ele traz uma mensagem de Deus. Agora, o que na maioria das vezes acontece é que o profeta falso, como ele não tem um caráter de profeta, não tem moral de profeta, não tem uma vida de profeta, então ele precisa dizer assim diz o Senhor para poder reforçar a sua mensagem. Como ele não vai convencer devido à autoridade espiritual que ele realmente carrega, então ele demonstra uma falsa espiritualidade e sempre diz assim diz o Senhor, ou foi Deus que mandou dizer, agora eu vou dizer o que Deus está mandando dizer, e então aquelas coisas, para poder reforçar, porque ele não tem uma autoridade legítima de Deus para falar. E nós vemos aqui que a situação do povo piorou devido à intervenção do falso profeta. Ao invés do falso profeta trazer uma mensagem e ajudar a situação triste que o povo estava vivendo, quando o falso profeta diz uma falsa profecia e o povo acredita, e o povo apoia, então a ira de Deus se acendeu ali naquela ocasião. E o jugo que era de madeira se tornou agora de ferro. Ficou pior a situação daquele povo do que estava antes. Veja o que o falso profeta pode causar. Pode causar, ao invés de bênção, causar mais maldição ainda. Então a mensagem de Deus para o falso profeta Ananias era que ele tinha falado mentiras e por isso, naquele mesmo ano, ele morreria. E é o que realmente aconteceu. E demorou pouco tempo, 2 meses, e ele já estava morto. Isso não era uma invenção, não era uma criação, não era uma coisa dita por Jeremias que estava ali humilhado diante do povo, não. Era uma coisa que já estava na palavra de Deus em Deuteronômio, dizendo que o falso profeta deveria morrer quando profetizasse alguma coisa que Deus não mandou ele profetizar. Veja Deuteronômio 18, 20 falando sobre isso. Então Ananias no 5º mês profetiza isso e no 7º mês morre. Então agora a profecia de Jeremias estava comprovada. Com 2 meses todo mundo soube, rapaz, o Jeremias estava certo. O Jeremias é realmente um profeta de Deus. Mas mesmo assim não se arrependeram dos seus pecados. E a profecia que Jeremias tinha dito a respeito de Judá acabaria por se cumprir, mesmo o povo sabendo que Jeremias agora era realmente profeta de Deus. Ele profetizou a morte de Ananias e aconteceu. Mesmo assim, não se arrependeram e acabaram recebendo o juízo de Deus sobre eles. Porque não queriam acreditar, não desejavam se arrepender, queriam continuar no pecado. Então nós devemos tomar cuidado com a falsa profecia, porque ela agrada as pessoas e as pessoas querem sempre que essa falsa seja a verdadeira. Então nós devemos primar pelo dom do Espírito Santo, chamado dom de discernir espíritos, que é descobrir no reino espiritual o que é verdadeiro e o que é falso, o que é Deus que está dizendo, ou aquilo que está sendo dito é do homem ou se é de Satanás. Discernir. A mensagem profética ela pode vir de 3 lugares diferentes. Pode vir a verdadeira profecia de Deus, pode vir do homem, a pessoa quer agradar as pessoas, quer falar alguma coisa que vá trazer para ele um benefício, ou financeiro, ou social, né? Ou uma posição dentro da igreja, uma coisa assim. E pode vir também a mensagem do próprio Satanás, para atrapalhar o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja. Como é que nós descobrimos então de onde vem? Através desse dom que nós devemos buscar, o dom de discernimento. Muitas vezes descobrimos através da própria Bíblia, lendo a Bíblia e descobrindo que aquilo que foi falado é contrário à Bíblia. Mas, na maioria das vezes, a pessoa fala coisinha pouca, contrária à Bíblia, quase imperceptível,
e a gente não percebe que aquela mensagem é uma mensagem falsa, que aquela mensagem não vem de Deus, e acabamos ouvindo e acreditando em falsidades.